Tô aqui interrompendo a minha semana de férias para falar sobre um assunto que eu tenho recebido muito por e-mail. Karen, rodei na prova da ANAC, e agora? Bom, como qualquer análise, a gente precisa fazer inicialmente um diagnóstico do porquê que essa situação aconteceu, para que a gente possa corrigir e tu possa tentar novamente. É aquela coisa, se tu fizer o mesmo processo, muito possivelmente os teus resultados sejam os mesmos. Então é muito importante que tu não só repita a prova da ANAC, não só tente novamente, mas tente compreender e diagnosticar qual dos pontos que ficou faltando para que o resultado de fato não viesse lá na aprovação no resultado final. Então, para isso, eu preparei um checklist para vocês que é baseado em 3 pontos: o método, a individualidade e a estratégia. Sendo que o ponto estratégico ele vai ser dividido em 3 pontos: o começo, o final e a véspera da prova. Então, a gente começa aí com o primeiro ponto, que eu acredito que seja um dos mais importantes, que é o método. Então, como que você fez esse estudo para a prova da ANAC? Você fez isso sozinho? Você fez isso a partir de cursos presenciais? Ou você fez isso a partir de curso online? Se você estudou sozinho, não tem problema nenhum. Vai ser mais difícil a sua aprovação de fato, porque tu não vai ter referências, tu não vai ter pessoas que tu possa tirar as dúvidas, tu vai ter que ler e entender sozinho, ser totalmente autodidata com um assunto que tu não tá acostumado, não é do teu dia a dia. Então realmente, né, a maioria das pessoas que são reprovadas, elas relatam que estudaram sozinho para economizar. Particularmente, eu acho essa economia muito errada, né? Porque o curso teórico de piloto privado é o curso mais importante da formação de vocês. Então, se vocês não tiverem uma boa base, não tiverem um bom alicerce, qual a chance de que tu tenha os mesmos problemas lá no piloto comercial? Grandes, né? E qual a chance que tu leve esses problemas depois para o PLA e depois venha ter um problema lá no processo seletivo ou até mesmo voando aí, né, numa companhia, num táxi aéreo, porque tu não teve aquela base bem consolidada e tu foi levando deficiências ao longo da tua formação. Isso acontece e acontece muito uma vez que o curso teórico de piloto privado ele não é obrigatório. Então muitas pessoas tentam economizar, né? Só que uma hora a conta vem. Se você estudou sozinho ainda, você estudou a partir de livros ou apenas a partir de questões? Tem muita gente que relata, estudei sozinho, peguei as questões lá, decorei. Estudar sozinho já é horrível, mas estudar sozinho só a partir de questões eu acho que é o pior cenário, é o cenário que mais reprova. E assim, se passa na prova, eu acho que é pior ainda do que reprovar, porque se tu passar, tu vai ter a falsa percepção de que tu tem uma boa base de conhecimento, quando na verdade tu só decorou questão. Tu é um piloto que faz o X no lugar certo, mas a gente sabe que na vida real do piloto não é o X no lugar certo que resolve o problema dentro da cabine. Se você fez um curso presencial, muito possivelmente, com exceções, é claro, você deve ter achado o curso um pouco fraco. Por que que isso acontece? Porque a maioria das escolas e das instituições possuem instrutores muito novos ministrando aula, né? Instrutores que estão ali começando a sua formação, tendo muitas vezes o seu primeiro emprego, galgando a sua primeira oportunidade, as suas primeiras horas de voo, o seu espaço dentro da instituição de ensino, e isso é muito válido, mas nem sempre essa pessoa que está lá na frente, ela tem o preparo para estar lá na frente, ela tem o conhecimento absorvido, a experiência da vida real como piloto, então muitas vezes o curso acaba sendo quase uma réplica do livro, e aí pouca diferença faz entre estudar sozinho ou estudar em um curso presencial, onde os professores são muito novos ainda em termos de aviação, em termos de vivência. Então isso é um problema que existe na estrutura do ensino aeronáutico no Brasil, não é uma realidade única e pontual de uma determinada escola. Acontece que o sistema, né, ele foi formado assim. O aluno, ele vira instrutor
ele começa a ministrar algumas aulas em simulador, foi assim comigo também. Eu particularmente sempre estudei sobre ensino, sobre didática, eu sempre gostei muito disso, fui me aprimorando, né, nos últimos 11 anos, né. Quando eu ministrava aula eu sabia que tinha essa deficiência lá no início, né, de não ter experiência na prática, e fui evoluindo com o passar do tempo. Então entendam que isso é uma realidade normal do ensino no Brasil, das escolas presenciais, uma vez que essa é sim a porta de entrada de muitos profissionais na aviação, assim como foi para mim também. Se você estudou a partir de cursos online, também a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes a gente adquire um curso pensando que vai ter uma metodologia traçada, vai ter profissionais lá experienciados dando aula, dando suporte, tu vai ter contato direto com o professor, que tu vai ter uma metodologia, que tu vai ser guiado, né, dentro da plataforma, e tu te surpreende entrando lá e ficando extremamente solto, né? E eu digo isso baseado em feedbacks que a gente recebe aqui de muitos alunos que fizeram outros cursos antes de entrar no nosso e trazem esse tipo de feedback. E isso é muito legal pra gente, porque a gente consegue enxergar como o nosso curso teórico aqui de piloto privado do trem de pouso, sendo 100% online, ele cobre as duas lacunas, né? Ele cobre a lacuna do presencial, que tem professores muito inexperientes, na grande maioria das vezes, uma vez que eu e todos os professores aqui do trem de pouso, a gente atua na aviação comercial como pilotos, né? Na linha aérea, no táxi aéreo, na aviação executiva, então tem uma diversidade de profissionais aqui dentro. Todos nós ensinamos há muitos anos, né? Então passamos pela sala de aula, a gente gosta, a gente tem essa bagagem, né? Essa experiência para conseguir ministrar aula de uma maneira extremamente leve, extremamente didática. E também a gente supra essa outra lacuna, né, do aluno que vem de um curso online, mas se sente extremamente solto. Isso porque a nossa metodologia ela foi desenhada, né, exclusivamente dentro de um ambiente que a gente criou, né, para o ensino online de pilotos. Então a gente não simplesmente gravou aula e jogou lá, né? Então tem uma série tem uma sequência lógica, tem uma série de exercícios propostos, então tem toda uma metodologia, tu não está simplesmente solto, né, a Deus dará, esperando as coisas acontecerem. Então a gente vai te guiando ali numa sequência lógica do conteúdo e obviamente sempre que tu precisar, tu vai clicar no botão de dúvidas lá e vai entrar em contato diretamente comigo, se for a minha matéria, ou com outro professor, dependendo da matéria aí. Então, a gente precisa analisar. Tu estudou sozinho, isso já é um grande prejuízo na tua performance, no teu aprendizado. Tu estudou através de curso presencial e ficou com essa percepção de que o curso foi fraco, muito possivelmente esse seja o motivo. Você estudou através de outro curso online que não seja o nosso e ficou com essa percepção, né, de ficar solto dentro da plataforma e até mesmo de não ter professores experienciados como deveria, então, muito possivelmente esse seja o problema. Então, muitas vezes o aluno acha que o problema é ele, né? Ele pensa, nossa, será que eu sirvo para isso? Eu rodei, dá aquela desmotivada. Mas aí o primeiro ponto que a gente precisa observar é qual foi o método que tu utilizou durante a tua preparação. O segundo pilar é a questão da individualidade. Então, pessoas diferentes aprendem de formas diferentes, né? Por mais que o nosso organismo, né, o nosso cérebro, ele funcione de uma forma muito parecida, a gente tem as questões da individualidade que a gente precisa respeitar isso. Então, tu sabe qual é o horário que tu estuda melhor, que tu rende melhor? Tu é uma pessoa que rende mais de dia ou rende mais à noite? Qual que é o teu momento produtivo melhor? Ou se tu trabalha e é obrigado a estudar de noite, como que tu faz para que esse teu estudo ele renda mais, né? Qual é o ponto que tu utiliza ali para te dar aquele estímulo, para te ligar aquele gatilho, né, de ok, agora eu estou, né, no modo de estudo, agora eu vou render. Então é muito importante a gente observar essa individualidade da questão do horário, né, tentar adaptar o máximo possível, né? Se tu é uma pessoa que rende mais de manhã, de repente talvez seja interessante estudar nas tuas folgas, no final de semana. Ah, Karen, mas aí eu vou estudar na folga? Vai! É assim que a gente chega a um lugar diferente, a um lugar melhor, né? Então, em nenhum momento aqui dentro do portal a gente está propondo para vocês que vai ser fácil, né? A gente está dizendo que é possível e está dando os caminhos e as possibilidades para aqueles que querem de fato seguir rumo a esse objetivo aí, que é a cabine de comando. E outro ponto ainda da individualidade extremamente importante é a questão de como que tu aprende. Então a gente percebe o mundo, né, através dos nossos sentidos. Então através da visão, através da audição, através do olfato, através do tato. É assim que a gente capta como seres humanos as informações, decodifica isso, né, tudo, e cria ações a partir dessas percepções.
Então sempre tem formas que tu adquire melhor aquela informação. Por exemplo, eu sou muito auditiva, tá? E eu preciso muito escrever. Então eu faço resumos de cores diferentes, isso porque eu sou muito visual. Então eu sou muito visual e muito auditiva. Então eu adapto o meu estudo para aquilo que eu tenho mais facilidade. Então muitas vezes eu vejo as pessoas querendo aprender sem adaptar aquilo que elas têm mais facilidade, né? Então simplesmente indo pelo caminho mais fácil. Eu vou lá, vou assistir a aula e vou esperar que eu aprenda, né? Por osmose, por absorção, né? Isso não vai acontecer. Então tu precisa entender qual que é a tua forma de aprender melhor e aí adaptar o teu estudo para isso. Então a questão da individualidade é muito importante. E aí nós temos a terceira questão, que é a questão da estratégia, que a gente vai dividir em 3 momentos: o início, o término e a véspera da prova. No início, a gente tem muita informação, parece muito difícil, parece muito conteúdo muito novo que tu nunca viu na vida, tu não sabe se vai dar conta. Então a estratégia foca na compreensão, compreender aquilo para tu poder passar para a próxima aula. Inclusive lá na nossa metodologia, o aluno assiste uma aula, faz questões de fixação sobre essa aula e só depois disso ele avança para a próxima aula. Por quê? Porque a gente precisa construir essa lógica da compreensão dentro, né, da nossa cabeça. As coisas precisam fazer sentido. Tu não pode simplesmente aceitar uma informação sem entender o porquê dela, né? Então, por exemplo, quando a gente fala lá em forças aerodinâmicas, a gente vai falar que o fluxo de ar ele passa em cima, ele passa embaixo da asa. Em cima a gente tem um estreitamento, logo a velocidade aumenta. Isso gera uma diferença de velocidade, que gera por si uma diferença de pressão, que cria a resultante aerodinâmica. Essa resultante aerodinâmica, nós, né, mortais, dividimos em 2 vetores, que é a sustentação e o arrasto. E aí a gente começa a estudar as forças da aerodinâmica a partir disso. Então não adianta só tu decorar que em cima da asa tem a resultante aerodinâmica, né, que em cima da asa tem a sustentação. Não, tu precisa entender como é que essa força se cria. O fluxo de ar passou, em cima tem um estreitamento, então o estreitamento vai aumentar a velocidade. Se aumenta a velocidade, a pressão dinâmica aumenta, a estática diminui, então a pressão em si diminui. Então se eu tenho uma pressão mais baixa no extradorso do que no intradorso, eu vou ter uma força direcionada para cima. E isso é a força que existe na asa, que é a resultante aerodinâmica. Então as coisas começam a fazer sentido. Porque a gente não pode falar, né, falando aqui da minha matéria, a gente não pode falar em voo em curva se a gente não entendeu as forças aerodinâmicas. Então a gente precisa focar na compreensão, no porquê, nas coisas fazerem sentido na tua cabeça. É o que eu sempre falo, a decoreba ela tem prazo de validade, a compreensão não. Tu mata qualquer questão de prova se tu compreendeu o conteúdo. Então no início a gente precisa focar nessa compreensão, nesses porquês. E claro que isso fica muito difícil, né? Voltando ao ponto mais importante lá, que é o método, se tu faz isso sozinho, se tu faz isso a partir de livros, se tu faz isso num curso muito fraco, que tu não tem suporte, que tu não tem apoio, que as pessoas não sabem te explicar. Então a culpa não é sua, né? Muitas vezes de ter sido reprovado. Pode ser que seja, faltou estudo, né? A gente vai chegar nesse ponto. Mas, muito possivelmente, o problema, o diagnóstico que a gente tem que fazer aqui é mais profundo do que simplesmente estude mais, né? Estude mais do mesmo jeito, não vai dar certo. E o segundo momento, ainda dentro da estratégia, é o final, né? Então, finalizei o conteúdo, já compreendi tudo, já fiz todas as questões de fixação, tô entendendo o conteúdo, tirei as minhas dúvidas, tá tudo certo, agora é modo ninja. O que significa modo ninja? O modo ninja, a gente vai morrer fazendo exercício, a gente vai fazer muito simulado, a gente vai simular a nossa prova várias vezes, vai colocar o tempo lá para correr como se estivesse na prova, vai montar um cenário, literalmente, não só simular as questões, mas simular o cenário ao teu entorno, né, como se tu estivesse lá na pressão da prova. Isso vai testar também, vai treinar o teu psicológico para a hora que tu chegar lá na véspera da prova, que a gente vai falar muito em seguida. Então, é extremamente importante fazer simulados, porque uma coisa é o conteúdo, outra coisa é como ele cai na prova. Então, a gente precisa entender como que as questões aparecem. Ok, Karen, eu entendi tudo sobre forças aerodinâmicas. Agora eu quero visualizar uma questão de forças aerodinâmicas. Agora eu preciso responder, eu preciso fazer um raciocínio em cima daquele enunciado. Eu preciso circular ali, né, se a questão é correta ou é incorreta. Tem um não que está mudando toda a sentença da prova. Então é importante que a gente treine como que o conteúdo cai na prova. Claro que se tu teve a compreensão, tu domina o conteúdo, vai ser muito mais fácil para ti
tu mata qualquer questão de prova, mas isso não é motivo para não treinar as questões de prova. Então eu costumo dizer que o aluno está no ponto, quando ele está acertando da prova de 20 questões, ele está acertando ali de 16 a 18 questões com frequência, tá? Com frequência. Então, fiz um simulado lá de CTA, 16, fiz um simulado de Navega, 17, fiz um simulado de teoria de voo, 14, tem alguma coisa errada, né? Então, no simulado também tu vai identificar, eu vejo que todas as questões sobre voo em curva eu fico pedalando, então vai lá, volta no conteúdo e estuda voo em curva, né? Tira as dúvidas do voo em curva, foca no voo em curva, né? Naquilo que tu tá tendo um pouco mais de dificuldade. E assim tu vai avançando e a tua média vai subindo de questões. Mas lembrem que se vocês tiverem ali de 16 a 18 questões, vocês vão estar no ponto, tá? Então, muito possivelmente a gente recebe muitos relatos, né, de pessoas que não fizeram simulados, né? Fizeram só ali o conteúdo, né? Estudaram, mesmo que seja através de livros, outro curso, não importa, mas não fizeram simulados. Então o simulado é uma parte muito importante, é o modo ninja que a gente fala aqui, né? Que a gente faz simulado, simulado, simulado até atingir essa média. Tá nessa média, com certeza, tu vai ser aprovado aí na tua segunda tentativa. E por último, mas não menos importante, nós temos aí a véspera da prova, né? Então tem muita gente que acaba chegando atrasada e já fica nervoso, né? Vê ali o conteúdo, vê o computador ali, já dá um branco, né? Então é extremamente importante que vocês tenham um certo ritual antes da prova, né? Então dormir bem, se alimentar bem, comer coisas leves, não consumir bebida alcoólica, né? Ir para a prova pronto para fazer a prova, feliz para fazer a prova e não com medo, né? Esse é um momento esperado, esse é um grande passo na tua formação de piloto. Então a gente tem que aprender a curtir esses momentos, né? A mão tá suando, tá nervoso, feito, é agora que eu vou crescer, é agora que eu vou evoluir. Então, muitas vezes a gente vê o aluno receoso, com medo, né? Muitas vezes não teve uma boa preparação, não fez um bom curso, né? Não tá vendo bem nos simulados, já vai com a autoestima baixa, então tudo isso impacta. É o que eu sempre falo, a melhor forma de combater o medo é através do planejamento, do estudo e da dedicação. Não tem prova que resista a um bom método, a um bom estudo, a uma boa estratégia. Não tem prova que resista a esses pilares que a gente falou aqui. Então, revisando, falamos de método, como que você estudou, então faz o diagnóstico aí, se você estudou através de uma metodologia que está de acordo, né, com o que você realmente precisa. O segundo é a individualidade, se você respeitou os seus horários, né, se você sabe como que você aprende melhor e se você aplicou isso dentro do seu estudo. E a estratégia, se você compreendeu o conteúdo, começou fazendo as conexões corretas, querendo saber o porquê das coisas. Depois, o final, né, preparação para a prova da ANAC, simulado abaixo de simulado. E o último, porém não menos importante, a véspera da prova, como é que você se preparou para isso. Eu acredito que dentro desses 3 pilares, se você foi reprovado na prova, muito possivelmente você já achou aí qual que é o ponto que ficou faltando, comenta aqui embaixo, manda a tua opinião, manda a tua dica também, né, caso tu tenha aí, fez de novo, foi aprovado, né, o que tu entendeu que ficou faltando, qual o ponto que tu teve que focar mais aí. E se tu tem interesse em conhecer a nossa metodologia de ensino, fica o convite aí, aqui embaixo vai estar a descrição do link. A gente abre sempre as turmas em edições, né, justamente para garantir a qualidade de ensino lá dentro, como eu falei no início do vídeo. Eu e todos os professores aqui do Trem de Pouso, nós somos pilotos na aviação comercial, então a gente limita as vagas justamente para garantir que todos os nossos alunos tenham o nosso suporte lá individualizado, personalizado. Então uma metodologia que vai muito além aí da prova da ANAC, né? Claro que a gente foca na prova, mas a gente também foca muito além da prova, né? O objetivo é formar bons profissionais, bons pilotos, que tenham uma cultura de segurança operacional que estejam acima da média em todos os sentidos, nos sentidos técnicos e nos sentidos não técnicos. Então vou deixar abaixo aqui a descrição, caso tenha interesse em conhecer a nossa metodologia, fica à vontade, vai ser um privilégio ter você a bordo com a gente. Trem de pouso baixado e travado e eu te vejo no próximo vídeo.